Boa tarde, gente. Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma correção, né? A correção dessa semana foi a atividade de segunda-feira que nós fizemos, que foi uma revisão sobre 3 conteúdos, né? Que a gente viu: protozoários, vírus e bactérias, né? Esses seres microscópicos que podem causar doenças na sua grande maioria, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui os alunos que responderam, né? Ó. Todos esses alunos que vocês estão vendo aí foram os alunos que responderam, tá certo? Total de 41 alunos fizeram essa atividade, tá bom? Aqui a distribuição por turma, certo? E a primeira pergunta, ó. A primeira tinha um videozinho para vocês assistirem, tá certo? Um videozinho explicativo sobre os protozoários. Então tava bem simples, né? Foi uma revisão. Então, uma atividade bem simples essa. A primeira dizia o seguinte: ó, de acordo com o texto, então eu dei um textozinho, certo? Responda quais as principais características dos protozoários e como se reproduzem. Então você ia ler esse texto aqui, certo? E no próprio texto tem a resposta. Você ia ver quais as principais características e depois como eles se reproduzem. Então quais seriam suas características, né? Unicelulares, heterotróficos, certo? Ou seja, são seres simples, né? Tem uma única célula, não conseguem produzir seu próprio alimento, tá bom? Que mais? Eles podem ser incluídos no reino dos protistas, tá bom? Então, era isso. As principais características se resumia a isso aqui. Não precisava nem falar onde eles vivem, né? Não, principais características. Como se reproduz? Está aqui no terceiro parágrafo, ó. Por meio de processo de fissão ou divisão binária, né? Uma reprodução assexuada. Então, era isso que vocês iriam falar, ó. A maioria realmente colocou isso, né? A maioria acertou. Então, aqui, ó. Os protozoários, essa primeira resposta, apresentam reprodução assexuada, com divisão binária, mas algumas espécies apresentam reprodução sexuada. Nesse último caso, observa-se a fusão desses organismos, a formação do zigoto e uma posterior divisão. Aí, esse aqui detalhou mais, né? Fez um detalhamento maior, certo? Então, aqui eu considerei as respostas de vocês, né? Porque não é necessariamente que seja exatamente igual ao texto, né? Vocês poderiam também pesquisar em outros lugares. São unicelulares, heterotróficos. Então, a grande maioria realmente colocou aquilo que foi pedido, tá bom? Então, tranquilo. A segunda pergunta, também eu dei um textozinho, certo? Para facilitar o trabalho de vocês. E eu perguntei as principais características das bactérias, só as características, né? Estão aqui, ó. São organismos simples, né? São os organismos mais simples conhecidos. Unicelulares, quais são as características? Ó, unicelulares, procariotos, certo? Seriam essas características, né? Simples. E você poderia falar também de como eles apresentam seus formatos, né? Que é o formato esferos, bastonetes, espírilos e vírgula, tá bom? Que foi exatamente isso que vocês colocaram lá nas respostas de vocês. Olhando a resposta de vocês, algumas pessoas eu percebi que pesquisou em outras fontes, que não tem problema, pode pesquisar mesmo, é até bom, né? Eu coloquei o texto para as pessoas que não têm acesso a outras fontes, mas quem tem acesso, ótimo, né? Então as respostas, ó. Vamos ver aqui essa resposta aqui, ó. Grupo abundante de organismos unicelulares microscópicos. As bactérias não têm núcleo diferenciado e se reproduzem por divisão de células simples. Então, aqui já colocou também o tipo de reprodução, né? Que eu acho que eu pergunto na terceira questão. Bom, então, eu considerei aqui as respostas de vocês. A terceira pergunta era exatamente em relação à reprodução das bactérias. Então, algumas pessoas já colocaram lá na segunda. Aqui eu queria que você falasse da reprodução, né? Reprodução binária, nesse caso, reprodução assexuada, né? Uma bactéria ela vai se duplicar, o material genético se divide em 2 formas, né? Lá na terceira questão, aqui também eu coloquei aqui um textozinho, né? Esse texto aqui, você pode ler o texto e fazer aqui um resumozinho que está falando também aí da reprodução, tá bom? Falar da reprodução. Inclusive, esse vídeo aqui, se você assistir o vídeo, ele é bem explicativo, mostrando como as bactérias se reproduzem, tá bom? A quarta questão, eu pedia 2 doenças causadas por vírus, 2 por bactérias e 2 por protozoários, certo? Aí aqui você teria que pesquisar, né? Ou nas aulas anteriores, certo? Vamos ver aqui
eu deixei vocês bem à vontade. Então, várias respostas surgiram aqui, certo? E eu considerei. Então, colocaram aqui, aqui Covid-19, gripe, virose, né? Tudo isso causado por vírus. Deixa eu ver, bactérias colocaram o quê? Vamos ver aqui, cólera, né? Que é por bactérias, tuberculose, acho que colocaram também bactéria. Bom, e mais? Malária, no caso, por protozoário, né? Malária, doença de Chagas também, algumas pessoas colocaram. Tétano por bactéria. Então, vocês colocaram aqui, vocês foram bem... As respostas foram diversas aqui, tá certo? Todas corretas. Bom? Muito bom. E por último, a quinta pergunta. Era em relação aos vírus, né? A pergunta é como você descreve um vírus, né? Como você descreve um vírus? Então, também uma resposta muito pessoal. Vocês poderiam fazer uma leitura desse pequeno texto e fazer um resumo aí, né? Então, você poderia dizer o quê? Que são seres, não são seres pluricelulares nem unicelulares, certo? Então, os vírus não são considerados seres vivos, porque eles não têm células. Eles só conseguem viver dentro de outras células, bom? Eles não são formados por células. Então, isso é muito importante quando for falar de vírus, você ressaltar isso aí, tá certo? Aí você poderia dizer que a estrutura é bem menos complexa que o de uma bactéria, certo? E vocês fariam um resumo aqui, tá certo? Desse texto. Vamos ver o que vocês colocaram lá nas respostas. Então, as respostas de vocês sempre são respostas bem interessantes, né? Algumas pessoas são bem resumidas, mas a grande maioria coloca as respostas bem completinha, né? Ó, por exemplo, os vírus são células hospedeiras, né? Essa primeira resposta aqui. Exatamente, eles não conseguem, eles não têm células, eles vivem em células hospedeiras. Foi bem sucinto, né? Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. É verdade, alguns autores ainda consideram seres vivos, mas a grande maioria não considera, né? Porque aqui eles não têm células. Bom, mas existem, realmente está correto isso aqui. Alguns autores ainda consideram seres vivos. São seres vivos acelulares, incapazes de reproduzirem fora de uma célula. Exatamente, eles não se reproduzem fora de uma célula, só se reproduzem dentro de uma célula. São basicamente formados por material genético e envoltos por uma capa proteica, exatamente. São organismos muito simples e que se destacam pela ausência de células. Perfeito, né? Então, gente, as respostas de vocês aqui eu considerei todas, certo? Nesse caso aqui, todas eu considerei, porque eu queria que vocês resumissem como vocês entenderam. Então, não existe resposta errada nesse caso aqui, tá bom? Até porque vocês se basearam naquele texto, tá bom? Muito bom, então era isso que eu queria falar com vocês hoje, essa correção. E na segunda-feira a gente já vai iniciar um assunto novo, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira. Tchau.